irmãos, é o seguinte, o pastor Kleber, ele é teólogo, ele é pastor e ele é professor de cultura judaica. E eu queria que você me falasse sobre o que você acha dessa questão, pastor. Olha, realmente é um assunto que podemos considerar um tabu no meio da igreja, porém é um assunto que não dá para a gente querer tapar o sol com a peneira É e verdade. dizer que não existe um certo nível de racismo dentro da igreja evangélica. Existe, e eu, como pastor hoje, e já no ministério há alguns anos, eu posso atestar isso. A igreja evangélica acaba que reflete, tá, uma realidade do mundo lá fora, na sociedade como um todo, Com mas que certeza. acaba respingando dentro da igreja evangélica também. De uma maneira inconsciente, penso eu, às vezes, justamente pelo resultado de que as pessoas têm vivido durante muitos anos lá fora. De uma maneira muito sutil e sem perceber, eles acabam trazendo isso para dentro da igreja, não entendendo que isso é antibíblico, é anticristianismo, é anti-reino, é anti-tudo. Maligno, Mas é maligno. ainda penso, maligno, mas ainda penso, pastor, que isso é algo que acontece, na maioria das vezes, de uma maneira até inconsciente, pelo fato de ser um retrato, um resultado do que é vivido na sociedade lá fora. Agora, pastor, o senhor, como um pastor, como um teólogo, como um formador de opinião, o senhor já enfrentou dificuldades com isso dentro da igreja? Com certeza, com certeza. Não precisa dar nome aos bois, mas me fale de alguma circunstância aí que foi constrangedora. Graças a Deus o senhor disse não dá nome aos bois. Porque. Se bem que Porque. mereciam, né? É. Mas não querendo deixar a justiça própria falar mais alto, mas houve uma situação constrangedora assim, numa igreja de renome em São Paulo. Eu fui ministrar nesta igreja, mas não, eu não era o pregador principal. Bom, chegando nessa igreja, o pastor já da igreja, o pastor titular da igreja, o tratamento já que ele me deu já não foi nada receptivo. Na introdução que ele fez à minha pessoa, já no tom de voz e nas palavras, talvez ele não fez de maneira... Claro que ele não queria fazer isso, mas a boca fala do que o coração está cheio, sem perceber, e eu não sou bobo, eu estudei linguagem corporal e PNL em Israel, então sem ele perceber eu já fiz toda a leitura. Eu falei, o cara tá de racismo pra cima de mim, quer dizer, me menosprezando claramente. E aí comecei a ministrei de boa, tal. No final da ministração, veio uma família inteira, o pai, a mãe e dois filhos aí. E o cara veio chorando e me abraçou. E ele falou assim, pastor, eu preciso pedir perdão. Eu falei, perdão por quê? Ele falou, pastor, quando o senhor subiu, eu falei pra minha esposa, eu falei, o que esse neguinho vai falar? Quando você vai ministrar na igreja, você sente o ambiente. Claro, é óbvio, você que está anos ministrando aí na estrada, você sabe quando o clima está favorável a você, quando o clima está te expelindo, a atmosfera te expele, o povo te expele. No olhar, nas palavras, o coração. E aí, naquele dia na igreja, era muito claro, era nítido, era palpável a atmosfera de que eles estavam me expelindo daquele lugar. Mas eu penso que aquele homem teve coragem o suficiente para me pedir perdão. E os que não tiveram? Ele foi o que pediu perdão. E os que não vieram? Pastor, eu estou morando em Curitiba, você está agora em Foz, sul do país. Qual a sua visão? Você já Foz esteve do ministrando no Iguaçu, Nordeste, você já esteve ministrando aí no Centro-Oeste. olha, Foz do Iguaçu eu não posso dizer porque aqui é terra de todos, né? Foz do Iguaçu é uma terra para todos, é terra... Aqui todo mundo que chega encontra aqui lar. Mas eu não posso dizer da cidade perto aqui que eu morei há alguns anos. E essa cidade claramente sofri racismo, assim, um preconceito racial muito forte. Vou dar alguns exemplos. Foi tão forte
que eu, durante muitos anos, eu tive um bloqueio emocional, me gerou um bloqueio emocional, uma crise emocional em relação a essa cidade. Já a ocasião de eu entrar numa farmácia e o caixa da farmácia, a mulher que estava de sair correndo, achando que era um assalto. Inclusive, nessa cidade tem um restaurante que tem a fama de ter o bife à milanesa, né, mais famoso da região daqui. E eu fui lá e eu pedi, né, não fui atendido. Pedi de novo, não fui atendido. Falei com o gerente, falei, olha, tá claramente, visivelmente, acontecendo uma situação aqui. E eu não estou sendo atendido. O gerente, não, eu vou resolver. E nada. E aí eu levantei, eu falei com a mulher da recepção, falei, isso aqui é uma vergonha. Eu sei porque que eu não fui atendido, porque eu sou preto, eu tô vendo que aqui eu não sou bem-vindo. Ó, pastor, não fui atendido em restaurantes. Ó, um caso que até amigos meus falam assim, cara, vamos processar, vamos lá. Eu falei, deixa quieto. De eu estar atrasado com o voo, eu parar num salão, numa barbearia, precisava fazer a barba e rapar a cabeça, que eu faço na navalha. E entrei no salão, diante do Eterno. Eu tô falando isso diante do Eterno. De eu entrar no salão, tudo nessa cidade. Entrar no salão para poder fazer a barba. E aí, eu não tinha ninguém nessa barbearia. Eu fui em direção à cadeira para poder sentar. Eu só perguntei o preço. Eu falei, quanto que é? Ele pegou nos meus ombros, segurou assim, me levou para fora, até na calçada, e falou assim, ó, corta lá no outro que é mais barato. Meu Deus. Eu não perguntei se era barato ou não. Eu só perguntei o quanto que era. E ele falou, corta no outro que é mais barato. Como eu estava atrasado, não tinha tempo para discutir, eu entrei no carro e saí andando. Então, foram situações assim constrangedoras. Shopping center é o local fatal de você ver a diferença quando você entra numa loja. E assim, ó, é nítido quando você entra e uma outra pessoa entra. Como que a outra pessoa é atendido, como você é atendido. Na igreja, por exemplo, eu cansei de ouvir pastores que quando eu subia para pregar, hoje são meus amigos e tal, mas no início eles me falavam. Eu falei, rapaz, quando você subiu, eu fiquei pensando, o que esse neguinho vai falar? Vai sair o que disso aí? Que é isso, pastor? Piadinha, sabe? Assim, preto quando não carga, não faz merda na entrada, faz na saída. Eu tô falando mesmo de pastores. Eu tô falando de pastores. Eu não tô falando de gente do mundo. Eu tô falando de pastores. Tive algumas crises por alguns momentos, mas aí, graças a Deus, pelas ministrações que aconteceram e tudo, fui muito ministrado, fui curado. Mas, pastor, pelos casos que eu vivi, eu posso te falar, existe racismo dentro da igreja evangélica? Existe. O cara que falar que não existe vai ter que sentar para tomar um café comigo. O cara que falar que não existe vai ter que sentar comigo, eu dou nome aos bois. Eu falo quem que foi. Eu dou os nomes. Eu não tenho medo. Porque eu quero ver a pessoa falar para mim que não me tratou com desrespeito, não me tratou com desonra, não me tratou com preconceito racial. Mas hoje, graças a Deus, hoje eu não tenho nenhuma dificuldade, nenhuma crise com isso, né? Quando eu entro no ambiente, eu vejo que eu não sou muito bem-quisto, não sou bem-vindo, tá rolando um preconceito racial, eu simplesmente saio e não volto mais. Mas hoje eu sou bem resolvido quanto a isso. Mas que há. E no Brasil, eu já ouvi falar que no Brasil não existe preconceito racial. Pelo amor de Deus. Não mora no Brasil. Não mora no Brasil. O cara é estrangeiro, só pode. Cresci com a minha avó dizendo, pastor, cresci com a minha avó, Dona Verônica, uma mulher que não tem a 4ª série, mas uma mulher sábia. A minha avó falava assim, ó, Eduardo, Eduardo é meu segundo nome. Aí ela falava assim, Eduardo, ó, nesse país, nunca esqueça dessas palavras, ainda quando criança, nesse país, você como preto tem que ser 3 vezes melhor do que o branco. Meu Deus, meu Deus. Cresci com a minha avó falando isso. Ou seja, foi uma vida inteira tentando me destacar muito mais, saber muito mais do que as pessoas brancas vão falar assim. Na faculdade, se tinha a maioria branco, eu sabia que eu tinha que me destacar, eu sabia que eu tinha que estar um passo à frente. Mas porque é um gatilho que ficou na minha mente. Minha avó me falava isso, é um gatilho que ficou a vida inteira na faculdade.
quando eu fui para Israel estudar, quando eu fui fazer especializações, quando eu fui fazer teologia. Israel, você viu muito isso lá? Não. Muito pelo Sério? contrário. Muito pelo contrário. Se alguém disser que sofreu preconceito racial em Israel, pode ter sido um caso à parte. Mas eu, morando lá quase um ano, nunca sofri preconceito racial. E, pastor, para ser sincero, em algumas comunidades judaicas, eu era muito bem tratado pelo fato de eu ser negro. Em Israel, se algum brasileiro negro sofreu racismo em Israel, pode ter sido um caso isolado e tal. Mas eu, morando lá quase um ano, em Jerusalém mesmo, eu não sofri preconceito racial. Muito pelo contrário, em algumas comunidades eu era até muito bem tratado, justamente por ser negro. A igreja tem muitos negros que tomaram a decisão com Jesus e estão vivendo uma nova vida. Mas ao que você atribui o que está acontecendo que essas pessoas eles têm essa experiência com Cristo, mas eles não estão chegando ao ministério pastoral? Sim, a gente não tem pastores negros. Agora, não é a ausência de negros convertidos. Nós temos negros convertidos. O que está acontecendo na sua visão que está segurando esse pessoal? Principalmente aqui no Brasil, né? Tem muito negro convertido. E quero deixar bem claro aqui que a minha visão não é uma verdade absoluta, né, para todos que estão assistindo. E caso você discorde, né, para quem está nos ouvindo, que coloque muito amor nas minhas palavras. 2 fatores. O primeiro, como de uma maneira tapada, obscura, oculta, a questão de um preconceito racial dentro da igreja evangélica, ok? Mas, pastor, hoje, numa visão mais ampla, estando dentro, vivendo como pastor e tudo mais, eu penso que o segundo fator talvez seja o mais importante para nós, que é o negro que se converte. Como a vida no Brasil, como negro, de fato não é fácil, e a vida lá fora, no mundo, foi só de muita pancada, ele chega na igreja e acha que vai viver as mesmas pancadas dentro da igreja. Ou seja, o negro já chega bloqueado na igreja, sem almejar o episcopado. Então, eu penso nessa segunda hipótese que muitos negros, para não dizer a maioria esmagadora, não almejam o episcopado, como diz a Bíblia, por não acreditarem que eles podem chegar lá. Mas eles mesmos não acreditam. Então, há um problema de preconceito racial na igreja? Mas também, pastor, eu tenho que falar, como negro e que convivo também com negros, eu tenho que falar. O problema também é do negro mimimi, pastor. Cara, eu tomei porrada nessa vida aí. Mas, mano, isso só me fortaleceu. Não me deixou com coitadismo, com vitimismo. Então, eu penso que esse segundo fator também seja de extrema importância. De um negro dentro da igreja mudar a mentalidade dele. Eu penso que muitas vezes ele não acredita que pode chegar ao episcopado. Eu penso que muitas vezes ele não acredita que pode alcançar aí a liderança, ser um pastor relevante. Também tem a ver com a mentalidade do negro dentro da igreja. Bom, pastor Kleber, eu sempre vi a igreja como um agente de mobilidade social. A igreja teve um papel muito forte na minha vida, né? Eu vim de favela. Quando a gente olha aí as favelas do Rio de Janeiro, de Salvador, essas áreas mais periféricas, eu falo que a favela de onde eu vim era favela diante dessas favelas que a gente vê, né? Era casa de papelão. E então eu cresci nesse meio. A gente veio de uma família extremamente pobre mesmo, né? Mas, pastor, a igreja foi fundamental para mim, porque na igreja o mover de Deus dentro da igreja começou a me fazer sonhar. Eu comecei a ter sonhos. Eu comecei a acreditar que eu podia. Nós somos pentecostais e a igreja pentecostal ela tem um papel muito importante como agente de mudança, né? E eu fui trabalhado dentro da igreja pentecostal.
A igreja pentecostal hoje ela está na mira de muita gente insatisfeita que fala mal, está descendo a lenha porque a igreja é ditadora na área do pensar, a igreja mata quem pensa e fala muito mal da igreja, fala mal de pastores, mas eu louvo muito a Deus pela igreja. Eu acredito que a igreja deve exercer um papel mais efetivo para poder ajudar o negro que chega na igreja. A escravidão não foi só um golpe contra o físico, a escravidão ela feriu a alma do negro. Então, o negro vem de lá detonado. A possibilidade do negro viver essa ascensão social, essa mobilidade social lá fora, é isso que sua avó falou para você. Você vai ter que ser 3 vezes melhor. Se você quiser, pelo menos, andar aí pareado com os caras, você vai ter que receber 3 vezes esses caras aí. Então, esse cara chega na igreja e talvez a igreja evangélica brasileira está deixando a desejar em desatar ele. Tá? Isso é científico. Não existe diferença entre branco e negro. Então, o que eu penso, pastor, é que a igreja devia desempenhar esse papel de desatar o negro dessas amarras. Não só possibilitar a ascensão, a mobilidade desse negro, mas desatar. Porque, pastor Getúlio, eu acho que isso é muito vitimismo. Não, não é vitimismo, cara, não é vitimismo. Ser branco e pobre no Brasil é uma coisa. Ser negro e pobre no Brasil é outra coisa, irmão. Esse negro está lá fora, vem de tantos anos de massacre psicológico, e agora ele vem para dentro da igreja, ele não está trazendo só o pecado, como nós trouxemos, ou a guerra contra o pecado, da qual nós todos estamos sujeitos. Esse cara, ele está massacrado psicologicamente. Olha só, esse seria o papel da igreja. Ok, mas o papel da igreja, num conjunto como um todo, para trabalhar esse negro que está chegando, ele só vai ser resultado do pastor dessa igreja. Olha só, a mobilização do corpo de Cristo na igreja local, quanto a esse negro que chegou, só é resultado do pastor que lidera essa igreja local. Ou seja, a igreja, ela é espelho do pastor. Se o pastor não tem essa consciência, nunca isso vai acontecer. Se o pastor local não tiver essa consciência social, essa consciência espiritual em relação ao negro que chega, o pastor não tem como. Os irmãos podem até tentar ajudar, mas assim, os irmãos, na sua grande maioria, estou falando na grande maioria, ele é espelho. Eles são espelhos do líder, do pastor. Então, aí nós temos uma outra problemática. Se há, numa maneira geral, um preconceito racial dentro da igreja, e é óbvio que isso começa a partir da liderança, como é que esse que tem o preconceito racial terá consciência de inclusão social e ministerial dentro da igreja? Cara, aí é só clamor mesmo, só milagre. É verdade. É porque, verdade. pastor, nós estamos é uma corrente. É o negro que chega, mas a igreja tenta ajudar, mas ela é limitada porque ela se limita ao líder. Então, a igreja é espelho do líder, e o líder não tem essa consciência social e ministerial. Então, acaba que o cara vai chegar cheio de bloqueio, cheio de trava, mas se não houver essa consciência da parte do pastor, ele vai ser o irmão que é usado só na célula. Mas dificilmente vai descer o óleo na cabeça dele. Pastor, talvez esse seja um desafio da igreja dessa nossa geração. Né? Talvez seja o desafio dessa igreja de nós podermos entender o nosso papel de agência de transformação. Porque a igreja precisa descobrir a sua identidade. Porque se a igreja entende que ela é fundamental nessa mobilidade, nessa transformação, não só na vida do negro, como na vida do branco, como foi o meu caso. Cheguei, eu era um zero à esquerda. E a igreja trabalhou na minha vida e, de repente, glória a Deus, sou pastor, sou escritor, sou casado, tenho 3 filhos.
E estou mandando ver para cima. Aí tem sonhos, tantos sonhos que não cabem numa vida só, né? Talvez a igreja está precisando ver isso, parar de esperar aplauso lá de fora, reconhecimento. Não sei se a gente vai ter esse reconhecimento no nível do papel que nós exercemos hoje. Por exemplo, a quantidade de viciados em drogas que vieram para a igreja e se tornaram homens responsáveis, pais de família, prostitutas que vieram para a igreja e se tornaram mães, esposas, mulheres de Deus, do avivamento da Rua Azusa, pastor. O que aquele avivamento fez? Ali foi um avivamento espiritual? Foi, glória a Deus. O Brasil foi tocado pelo avivamento da Rua Azusa. Mas ali houve algo extraordinário. Mulheres, na época de uma sociedade machista, ganharam o cenário por causa do avivamento da Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa se deu numa igreja negra. A igreja precisa retomar sua identidade de uma igreja que é o útero que gera essa transformação. Com certeza. Quando eu falei do avivamento da Rua Azusa, você deu um sorrisão largo aí. Não, porque eu sempre gostei de estudar sobre a história dos avivamentos e tudo mais, mas a Rua Azusa foi um grande avivamento, mas também como outros avivamentos que como o senhor disse, né, aconteceu uma explosão espiritual, conversões em massas, milagres, curas, profecias, sim, mas refletiu no social. Houve um avivamento espiritual, conversões a Cristo? Claro. Com certeza. Mas essas conversões resultaram também no avivamento social. Quer dizer, foi algo muito espontâneo. E concordo, precisamos resgatar essa identidade. Como igreja orgânica, como igreja bíblica, que tem o seu aspecto espiritual, mas também tem o aspecto social. A gestão da igreja também tem suma importância. Quer dizer, uma igreja sem gestão também vai enfrentar esse problema. O pastor pode até ter grandes ideias, o pastor pode até ter bom coração, mas se ele não tiver uma boa gestão na igreja local, alguém vai se ferir. Porque é um problema de liderança, pastor. O membro da igreja, o membro não pode resolver um problema. O membro não pode resolver um problema que é da igreja como corpo. Mas o problema da igreja como corpo só pode ter resultado, só pode ser solucionado a partir do cabeça. Alguém precisa falar para as lideranças. E alguém que tenha coragem também. Porque também tem igrejas, e aqui nós vamos entrar também num outro tabu, mas também existem igrejas que o pastor é tão ditador, o membro tem medo de falar as coisas para o pastor. Assim, pastor, eu costumo dizer, cara, se um discípulo meu tem receio de falar alguma coisa para mim, cara, então o problema não está no meu discípulo, o problema está em mim. Por que ele tem receio de falar comigo? Por que uma ovelha tem receio de falar com o seu próprio pastor? Sobre uma dificuldade, sobre um problema, sobre uma situação que está acontecendo na igreja. Pô, está acontecendo uma situação na igreja. Cara, vai falar, pastor? Eu não falo de jeito nenhum. Mas por que não? Então, quando há esse receio, cara, alguma coisa está rolando. E eu lembro, a gente foi num evento, e aí tinha uma pessoa muito famosa nesse evento, e aí minha esposa, junto com outras mulheres, era um evento mais voltado para a mulher, e elas tiraram fotos. Fizeram uma foto ali, tinha umas 4, 5 mulheres em volta dessa famosa. Só que uma dessas mulheres era negra. Uma haitiana. Nunca vou me esquecer. Eu nunca vou me esquecer desse dia, pastor. E aí, tiraram foto. Aí a minha esposa postou e marcou essa famosona. Essa famosona repostou o post da minha esposa, o story. Mas, pastor, mas quando ela repostou, aquela negra que estava na ponta, a mulher famosona colocou um emoji. Sério? Em cima. Pastor, em cima. Cara, eu vi aquilo ali. Meu irmão, não vem querer falar pra mim. Foi eu coloquei um emoji bem em cima da negra. Pra cima de mim.
por acidente. A Igreja Evangélica Brasileira, hoje ela está sendo vista como uma formadora de opinião. Os pastores precisam acordar para isso. E, pastor, eu acho o seguinte, pastor Kleber, que agora talvez a igreja em célula ela vá ter uma resposta mais efetiva para isso. Porque a igreja em célula, ela setoriza esse assunto, e isso é muito bom. Talvez os líderes de célula que estão ouvindo a gente agora pode fazer alguma coisa. Porque quem está recebendo os novos convertidos hoje são as células. São as células. As células recebem diretamente. Ou seja, vê a realidade como ele chega. Exatamente. Abrir os olhos de quem está vendo a situação, por exemplo, na sua igreja local, abrir os olhos do seu pastor. É necessário que você abra os olhos do pastor para que também, de novo, como nós falamos lá no início, eu creio que também muitas vezes nem é por maldade ou coisa do tipo, é porque realmente é um reflexo do que é vivido lá fora, tanto do pastor local como do negro que chega. Mas no cristão como um todo, é ter essa conscientização, tendo a conscientização, porque não adianta ser consciente e não ter ação. Uhum. Então, ter essa consciência de passar essas questões que são visíveis para a liderança e, de fato, cobrar da liderança uma resposta a isso. E qual que é a resposta da liderança? Por exemplo, ter trabalhos específicos ou palavras específicas, treinamentos específicos, voltado principalmente para esse que chegou todo bloqueado. Palavras de transformação de fato, não só palavras de salvação. A palavra de salvação transforma. Mas é necessário uma renovação do entendimento, como diz Romanos 12. Senão ele não vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O recado é esse, trilhar esse caminho de conscientização, de passar para a liderança e cobrar da liderança essa ação efetiva para com os negros que chegam na igreja. A igreja em célula, ela com certeza vai poder oferecer uma resposta mais efetiva para o problema do negro que chega na igreja machucado, sem sonhos, né? Porque, de fato, a igreja recebe negros inferiorizados por uma sociedade onde o problema do racismo é estrutural. Pastor, um recado para os negros, pastor, que estão me ouvindo agora e alguns vão assistir essa live depois. O que você diria para o pessoal aí? Cara, bem direto assim, recado para os negros. De negro para Chega negro. De negro para negro. Parem com os vitimismos. O racismo existe? Existe. O preconceito existe? Existe. Os ataques existem? Existem. Mas o vitimismo não vai melhorar a nossa situação. Na verdade, o vitimismo só tende a piorar a nossa situação como negro, não só na igreja, mas como na nação como um todo. Então, o que fazer? Se desbloqueie no próprio Deus. Se descubra em Deus. Saiba que você é imagem conforme a semelhança do próprio Deus. Então, o mesmo Cristo que morreu pelo branco, morreu também por você, pelo negro. E nós precisamos ter essa consciência. Então, esse é o recado que eu deixo. Entenda que você é imagem e semelhança de Deus e você precisa se desbloquear no próprio Deus e chegue com os vitimismos. E, de novo, para quem não pegou a conversa desde o início, aqui quem está falando é um negro que sofreu e sofre preconceito racial, até hoje. Então, eu não estou falando como um negro que nunca sofreu preconceito racial. Então, a minha vida sempre foi uma vida de muita batalha. Né? Tudo que eu conquistei hoje, até aqui, com a ajuda de Deus, mas por causa do racismo, foi com muito esforço, muita luta, muito suor. Então, quem está falando aqui não é alguém que nunca sofreu racismo. É alguém que sofreu e sofre. Mas o vitimismo não vai nos ajudar. Muito pelo contrário. Se o negro continuar com o vitimismo, a situação só tende a piorar. Porque aí vai virar uma guerra de negros contra o branco. Eu também, essa mesma palavra sua eu deixo também para
para nossos irmãos negros que estão nos ouvindo agora e que vão nos ouvir depois. Eu vou postar isso aí no meu canal do YouTube. O reino de Deus é tomado à força, e só os que se esforçam é que se apoderam dele. Parece que essa é a síntese da palavra de Deus para essa geração. Eu convoco você, negro, que vai assistir essa postagem, ou no meu canal do YouTube, ou no meu Face. Não desista dos seus sonhos. Se você ama o ministério, não pare, não pare. Prossiga amando o ministério e faça o que você tem que fazer. Cumpra o seu papel no corpo de Cristo. Porque Deus ama muito você. Deus ama muito você. É como o pastor Kleber falou, não se vitimize, não se entregue à autocomiseração. Por favor, parta para cima e conquiste seu espaço. Deus é com você, e você vai ser o primogênito, a primazia de muitos outros que vão vir, inspirado pela sua vida, né? Então, o meu desejo é que outros Kleber Malaquias apareçam por aí, conquiste seu espaço e, além disso, seja pioneiro no projeto que Deus tem para a Igreja Evangélica Brasileira na nossa geração. Meu amigão, show de bola, show de muito bola. Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço o convite aí. Eu penso que é um assunto que tem que esmiuçar mesmo, um tabu, mas tem que falar, tem que ser falado. Eu quero ver se eu trago alguns outros pastores negros para poder estar nessa live com a gente. E aí eu te mando um alôzinho aí para você estar com a gente. Quero estar acompanhando. Quero estar acompanhando. Beleza? Um abraço, pastor. Um abraço na esposa. Um abraço Amém. na criança aí. Deus abençoe. O povo negro é um povo guerreiro, um povo... Meu Deus, vocês têm pagado um preço muito caro para ocupar o espaço que vocês têm ocupado, mas eu quero dizer que Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais. Não para, acredita. Deus te chamou para uma grande obra, e a mudança na nossa sociedade, começa com a mudança da sua mentalidade. Né? Creia que Deus é contigo. E tem muitos pastores aí que simplesmente, não é que eles são racistas, eles simplesmente não estavam aí se ligando nesse assunto. Essa pergunta que eu fiz para o pastor Kleber Malaquias é a pergunta que eu quero deixar para você. Quantos pastores negros você conhece no Brasil? Quantos pastores negros você conhece em igrejas que se destacam no Brasil? E que essa pergunta incomode você e você possa assumir uma postura com respeito a isso. Tá certo? Nós somos iguais. Deus abençoe nossa nação, Deus abençoe a igreja, que a igreja acorde para o seu papel de uma instituição que pode contribuir muito ter um papel bem efetivo no combate ao racismo, promovendo a liderança de negros na Igreja Evangélica Brasileira. Eu convido todos os pastores que estão nos assistindo agora, tem muitos pastores nos assistindo, eu convido vocês para voltar seus olhos para isso aí, e vamos estar trabalhando contra o racismo, trabalhando contra o preconceito racial no Brasil. Deus abençoe a nossa nação, Deus abençoe os pastores, Deus abençoe todos vocês.